Amados irmãos, como estava falando em off, terminamos de ler o livro de Levítico, pelo menos eu, né? Pode ser que alguém ainda vá ler hoje à noite ainda o seu último capítulo. Da nossa maratona, da nossa jornada de leitura da Bíblia em 3 anos, 3 meses e 3 dias. Um capítulo por dia. Hoje é 27 de abril de 2025, terminamos de ler o livro de Levítico, certo? Hoje. Ok. Então, como eu estava falando, não seria bom deixar em branco a gente ler um livro tão lindo como o livro de Levítico. Sabemos que é um livro que faz parte do Velho Testamento, do Velho Concerto. As práticas desse livro não valem para nós hoje. No entanto, fica as lições, como nós encontramos em vários textos do Novo Testamento. O Velho Testamento, ele serve para nos instruir, nos trazer exemplos, grandes lições de vida para a nossa vida espiritual. Portanto, nós pegamos tudo aquilo que é possível do Velho Testamento para nos ensinar a termos uma vida cristã saudável, correta, diante de Deus. Então, amados irmãos, hoje à noite vamos falar sobre esse tema. Santidade ao Senhor. Nós vamos ver que essa palavra, esse tema, ele está na Bíblia. Vamos lá. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Quem puder, abra comigo. E nós vamos discorrer sobre esse assunto. E eu quero dizer que nós vamos ficar usando a palavra santidade e santificação. Ok? O que diz em Levítico 11, 45? Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Um detalhe importante. O livro de Levítico, ele foi ditado para Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés estava no monte, Deus ditou e Moisés escreveu. Então, quando a gente era criança, nós na escola, lá, a gente aprendeu a fazer o ditado, lembra? A professora falava e a gente escrevia. Depois ela vinha a corrigir e ver se a gente tinha escrito o que ela havia falado corretamente. Então, o livro de Levítico foi um ditado. Deus inspirou, falou, disse a Moisés, tintim por tintim, e ele foi escrevendo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. E como eu disse agora há pouco, o tema geral do livro de Levítico é santidade. E nesse texto aqui, Deus está dizendo, eu tiro vocês do Egito. Fui eu que tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Faço vocês subirem, fiz vocês subirem da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Olha aí, ó. Deus está mostrando que Ele é o dono daquela nação. Eu sou o proprietário, eu sou o Senhor de vocês. Fui eu que tirei vocês do Egito, fui eu que resgatei vocês do Egito. Portanto, vós sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Conversa encerrada. Está entendendo? É isso que Deus está dizendo. Vocês agora são o meu povo. E porque eu sou santo, vocês têm que ser santo. É mais ou menos isso que Deus está querendo dizer. Ok? Só que vocês, e é isso que a gente vê no livro. Vocês estão vendo que tem uma outra referência. Essa aí é no livro anterior. Êxodo, vamos lá, 39,
versículo 30. O que diz aí? 39, versículo 30. Olha aí, ó. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada. Coroa porque se colocava na cabeça mesmo, viu, irmãos? Se colocava na cabeça do sacerdote. Da coroa sagrada. E nela gravaram a maneira de gravura de sinete. E o que estava gravado? Santidade ao Senhor. Olha, as mulheres conhecem uma coisa que elas usam, chamada tiara. Aqui, ó. Tiara. Deus mandou fazer, meus irmãos, para o sacerdote uma lâmina de ouro, e ela era colocada exatamente aqui nessa posição da cabeça do sacerdote. E essa lâmina certamente dava aquele brilho, né? E estava onde? No lugar mais visível possível. Meus irmãos, que coisa interessante. Olha aqui, ó. Era para colocar na parte superior da mitra, que era aquela parte que o sacerdote colocava na cabeça. Então, essa lâmina estava escrito nela, santidade ao Senhor. Toda vez que o sacerdote andava no templo, que alguém olhava para o sacerdote, olha aqui, ó, a primeira coisa que viam era a lâmina de ouro. Aqui, ó, santidade ao Senhor. E nós vamos ver, agora à noite, 7 fatos sobre santidade ou santificação. 7. Atenção, atenção. Como é que eu sei que você aprendeu, prestou atenção? Tá ligado? Se lá na porta eu perguntar assim para você, qual foi o texto que nós usamos? Das 7 que foram faladas, quantas você consegue lembrar? Se você lembrar 2, 3, 4, parabéns. Bora lá. Agora, antes que a gente comece a numerar, por enquanto deixa aí no tema, antes que a gente comece a numerar essas verdades sobre santidade, deixa eu ler aqui algo que eu escrevi, ó. Ao ler o livro de Levítico, fica evidente o grande cuidado de Deus com a espiritualidade, saúde, higiene do seu povo. Deus trata da santidade em todas as áreas das nossas vidas, ou da vida dos israelitas, no caso judeus. Em relação aos alimentos impuros e limpos, vocês viram lá que Deus disse para não comer alguns alimentos, alguns animais? Você não se pergunta por que Deus disse para não se comer aquele animal que rasteja o papo no chão? Um exemplo. Por que será que Deus disse para não se comer a carne do jumento, por exemplo? Por que lá em Levítico está dizendo que não se pode comer a carne do camelo? Vocês não se perguntaram isso? Por quê? Tudo tem uma razão científica também, irmãos. Por que não se pode comer o coelho, a lebre? Vocês não gostariam de saber sobre isso? Me diga. Então Deus, ele é muito cuidadoso. Ele disse, olha, não coma o coelho, a lebre. Não coma o camelo, o camaleão, o jumento e outros animais. Isso mostrando o zelo de Deus. E eu quero dizer, eu não quero entrar aqui em detalhe porque eu não acho que é o momento. Mas eu quero dizer que todas esses animais que Deus disse para não comer, já foi provado pela ciência a causa. Por exemplo, a carne do camelo,
ela tem uma bactéria que ela provoca vários problemas de saúde no intestino do ser humano. Por isso que não se come carne de camelo. Entende? O tatu, o peba, por exemplo, eles têm um bacilo que eles podem provocar a hanseníase. A hanseníase. Então, tem sempre um motivo pelo qual Deus disse, olha, não coma. Mas as pessoas, muitas vezes, ignoram. Mas tem uma razão científica. Ok? Tem uma razão científica. Hoje já se pode descobrir muita coisa. A questão do peixe de couro, não é o peixe com escama e etc. Tem uma razão científica. Hoje já se descobre, como eu falei. Agora, voltando aqui. Deus orientou quanto ao cuidado com o corpo, as roupas, a limpeza da casa, da vida do casal, a vida conjugal, dos objetos de uso pessoal e doméstico, dos animais que podia consumir, não é? Ofertas e sacrifícios, do contato e convivência dos israelitas com outras pessoas. Nós não estamos debaixo da lei, mas o nosso dever de vivermos uma vida em santidade permanece vivo e ampliado. No Novo Testamento, não vamos imaginar que tudo é permitido. Não. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Muito cuidado com a nossa saúde. Eu posso ouvir um amém? A nossa saúde é importante. É por isso que nós cristãos entendemos que muitas coisas não convêm. Não é só porque nós somos cristãos. É porque fazem mal à nossa saúde. Mal! E nós, porque é crente, porque é cristão, porque segue a Bíblia. Não, meu amigo, isso aqui é inteligência. Essa semana, irmãos, uma ex-ovelha minha, que mora numa cidade não tão muito distante daqui, perdeu um filho, ainda novo. E aí me ligaram e disseram, olha, pastor Isaías, fulano de tal, morreu. Morreu agora há pouco. E eu perguntei, por que morreu? Qual foi a causa? Álcool. Alcoólatra. Perdeu a vida, um jovem, meus irmãos, com todo o futuro pela frente. Perdeu a vida, ainda bem jovem. Bebia todos os dias. Não é? Bebia sempre. Por quê, irmãos? Porque esse jovem morreu tão cedo. Ele destruiu a sua própria vida, destruiu a sua própria saúde. Olha que coisa, né? Então, um exemplo. Agora vamos para nós apresentarmos esses fatos sobre santidade. Olha aí a primeira. O primeiro fato sobre santidade. Santidade é a vontade de Deus para o seu povo. Isso aí já é uma questão óbvia, diante do que eu falei, correto? E nesse texto de 1 Tessalonicenses 4:3, deixa claro. Vamos lá? Abra comigo. Primeiro livro de carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha aí, ó. Pois esta é a vontade de Deus. O que, irmãos? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui, a Bíblia está falando entrando em detalhe com relação à prostituição, que é um pecado aos olhos do Senhor. Aí, nós entendemos que quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é a santificação, em todas as áreas. Correto? Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Todos nós aqui, diante de Deus,
temos o dever de sermos melhores a cada dia. A nossa santificação. A palavra santificação dá a ideia de um processo. Hoje eu sou uma coisa. Amanhã eu estou melhor do que hoje. Ok? Isso é santificação. Eu aceito Jesus. Eu me converto a Jesus. E vou mudando a minha vida. Tá. Eu era mentiroso, agora não sou mais. Eu era viciado em uma coisa, agora não sou mais. Eu continuo ainda muito raivoso. Eu tenho um temperamento muito forte. Eu brigo com 10 se for preciso, só se me chamarem de feio. Mas depois eu vou mudando. Eu comprei algo e não paguei. O Espírito Santo fala comigo e digo, volta lá e paga o que você deve. Eu vou lá até que eu pago o que eu estou devendo. E eu vou melhorando. Olha, a cada dia. Isso é santificação. Eu vou melhorando a cada dia. Entende? Melhore a cada dia. A cada dia seja uma pessoa melhor. Rapaz, eu estou diferente. Eu estou melhorando. Aleluia. Glória a Deus. Segundo fato. Se eu não estou enganado, hoje nós vamos vencer o relógio. O relógio não vai nos vencer. Bora lá, ó. O segundo fato sobre santidade ou santificação é que Jesus, ele se preocupou tanto com esse assunto, irmãos, que ele, na oração dele, Jesus fez uma oração pela igreja. Ele pediu ao Pai a nossa santificação. Vocês já estão aí? Já estão procurando? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 17 a 19. Olha aí, ó. João 17, a oração sacerdotal que Cristo fez. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha o versículo 19, irmãos. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. No 17 ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, olha, isso aqui é muito interessante esse texto. Uma vez eu vi um professor explicando esse texto. Vocês perceberam que Jesus, no 19, diz assim, ó, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Ora. Jesus não é santo? Jesus já não é santo? Mas Jesus está dizendo, por amor a eles, eu me santifico mais ainda. Rapaz. Ou seja, por amor aos meus discípulos, por eles, pelos apóstolos, por aqueles que o seguiam, né? Ele está dizendo, eu me santifico a mim mesmo. Tudo em vista da nossa santidade. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. Irmãos, olha, uma coisa aqui, ó. Deus não está interessado só que você creia nele, mas que você se santifique a cada dia. Deus não está procurando somente pessoas que acreditem nele, mas está interessado em pessoas que queiram. Qual foi o texto base? Qual foi o texto base lá em Levítico 11:45? Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, porque eu sou santo, vocês devem ser santos. Tremendo, não é? Muito bem. Então esse é o segundo fato, não é? Em relação à santidade e à santificação do cristão. Lá em Efésios 5, versículo 26 e 27,
A Bíblia deixa claro que Jesus trabalha para apresentar uma igreja santa e sem defeito. Como diz a Bíblia, sem nenhuma mácula. Uma noiva preparada para o seu noivo. O que Cristo quer? Apresentar uma noiva sem mácula, sem defeito. Efésios capítulo 5, 26 e 27. Vamos para o terceiro. Olha aí, o terceiro fato. O terceiro fato sobre santidade é isso aqui. Nós temos a graça. E quando a gente fala do Espírito Santo, irmãos, eu sempre leio o slide, não é? Eu sempre faço questão de ler o slide porque tem alguém, isso para respeitar aqueles que não têm a visão, que ouve a mensagem. Eu acho isso interessante, não é? Então, ó, a missão do Espírito Santo em nossas vidas é operar a nossa santificação. Ou seja, a missão dele, do Espírito Santo, é trabalhar para a santificação do cristão. E eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios, bora lá, capítulo 6, versículos 18 em diante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 em diante. Olha aí o que está escrito. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, isso aqui é tremendo, irmão. É cada texto, viu, irmãos? Ei. O que o apóstolo está falando aqui é o seguinte: vocês não pertencem a vocês mais. Qual foi a causa de Deus pedir para o povo ser santo? Não foi dizer assim, ó, eu tirei vocês do Egito. Lá no Egito vocês estavam se acabando, morrendo, sofrendo. Faraó estava destruindo vocês. Faraó estava maltratando, escravizando vocês. Mas eu tirei vocês de lá. Vocês agora são meus. Sede santo, porque eu sou santo. Agora, o apóstolo está dizendo assim: vocês não sabem. Não sabeis. Olha aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmãos, isso aqui é carne. Não é verdade? Ei. Isso aqui não é carne? Mas o que mora dentro de você? Isso é sério. O seu corpo não é mais seu, não. Está aqui, ó. O seu corpo agora pertence ao Espírito Santo, irmãos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vocês não sabem? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isaías, quer dizer que o teu corpo não pertence mais a ti? Não, pertence não. Aí eu vou maltratar ele se não é mais meu, como diz a história. Está vendo, irmãos? O nosso corpo não é mais nosso. É do Espírito Santo. Isso é forte, né, irmãos? Mas o Espírito Santo trabalha para a nossa santificação, tá? 4. Estamos indo bem, né? Vamos lá? Olha aí, a quarta. Qual é? São 7.
Então, a quarta verdade ou fato sobre santidade é essa aqui, ó. A pregação e o discipulado visam a santificação do cristão. Todo o trabalho de uma igreja, pastoral, missionário, é visando a santificação das pessoas. Uma vida diferente. O mundo está perdido, irmãos. O mundo tem gente ruim, meu irmão. O mundo tem gente perversa, má. Mas qual é a solução, meus irmãos? A gente vê a história de traficantes que se converteram a Cristo, irmãos. Olha lá em Manaus, quando eu estive lá em Manaus, uma época, eu estive lá e vi um testemunho maravilhoso de um ex-assaltante. Ele fazia assaltos. E eu vi ele contando, irmãos, o testemunho. Ele tinha a sua gangue, a sua quadrilha. E ele assaltava especialmente postos de gasolina. E eu lá, conhecendo os irmãos lá na igreja, lá em Manaus, ele contando o testemunho, disse, olha, hoje eu estou sem carro. O crime não me deu fortuna, porque é uma vida miserável. E ele contando que estava sem carro, porque o único carro que ele tinha, ele ia passando em frente a um posto de gasolina que ele havia assaltado. E Deus disse assim para ele, dá esse carro, devolve esse carro ao dono do posto. Porque o que ele tinha assaltado naquele posto no passado era um valor muito grande. E ali a consciência pesou. E ele contando que pegou o carro que ele tinha, ele falou até o nome do carro. Um Monza. Os mais velhos aqui conhecem, lembra do carro? O Monza. Ele tinha um Monza impecável. Ele tinha um desses carros, daquela versão bem completo mesmo. E aí ele pegou o carro e devolveu, ele deu o carro ao dono do posto. Ele disse que quando chegou lá, ele se apresentou e disse, olha, eu sou um homem transformado pelo Evangelho. Eu sou um homem mudado. Mas eu quero dizer para você que um dia eu assaltei o seu estabelecimento. Foi terrível o que foi feito aqui. Mas hoje eu sou um homem diferente. Eu sou um homem redimido, lavado, transformado. E a minha consciência pesa. E hoje eu estou aqui para lhe entregar esse carro. Porque o que eu fiz aqui foi uma barbaridade. Algum tempo atrás, quando eu vivia na perdição, fazia parte de uma quadrilha de assaltantes aqui em Manaus. Ele deu esse testemunho, irmãos. Que coisa, né? Então, nós entendemos, meus irmãos, que todo alvo... Eu não li os textos ainda, né? Correndo o risco de esquecer de ler. Fui contar o testemunho. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa é a solução. O trabalho da igreja, irmãos, é muito importante. Não faz muitos dias, passou num canal de televisão em nossa nação, domingo à noite, aqui com certeza alguns assistiram, já me disseram, uma reportagem falando da importância da igreja, irmãos. A importância de uma igreja evangélica. A importância da mensagem de Deus, da pregação da palavra. Mostrando o grande crescimento da igreja evangélica no Brasil. E mostrando a importância que a igreja tem numa comunidade, numa sociedade, para transformar aquela sociedade, aquela comunidade, irmãos. E nessa reportagem, irmãos, apareceu um bairro perigoso que tinha gangue dos dois lados, facções, e eles se matavam, eles brigavam, quando passava de um lado para o outro. Meus irmãos, quando percebia que a pessoa era de um outro bairro, tinha ataques. Mas aí, meus irmãos, começou-se o trabalho de Deus ali, ó.
E o trabalho de Deus foi unindo aquelas comunidades. E o crime foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Vamos ler os textos. Colossenses capítulo 1, verso... Eu quero dizer que eu omiti aí o 2, é 28. Colossenses não é 1:8, é 1:28. Tá bom, queridos? Colossenses capítulo 1, verso 28. O que está escrito? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Oh, maravilha! Anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pastor, isso é uma ilusão. Não se consegue. Errado. Irmãos, o que o Evangelho tem feito, irmãos? O que o Evangelho tem feito nas vidas, na transformação de homens, de mulheres. Obra poderosa, irmãos. Os testemunhos que a gente vê, meus irmãos, que a gente ouve. Aqui mesmo, se a gente tivesse que falar, a gente teria muito testemunho para falar. Olha, a mudança, né? Então, corrigindo, Colossenses 1:28. Agora vamos ler 2 Timóteo 2:2. Aí fica 2:2, né? Bora lá? 2 Timóteo 2:2, diz assim, ó. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sabe qual é a nossa missão? Ei, como pastor, como igreja, como irmão, como crentes, é instruir os outros, ficar instruindo os outros, ensinando. Um ensinando para o outro. Isso aqui nós chamamos de discipulado. Então, olha, meus irmãos, a pregação e o discipulado visam a santificação do cristão. Tem uma frase de L. Moody que ela cola bem, é lá no ponto anterior, né? Falando sobre o Espírito Santo, né? Quando a gente fala do Espírito Santo. D.L. Moody, ele dizia uma frase assim, ó. De nada adianta a pessoa limpar o poço e não limpar a bomba. Vocês ouviram bem? Não adianta nada a pessoa limpar o poço, né? Tirar a água suja, mas ele não limpar a bomba que puxa essa água. Tem que limpar a bomba também. Sabe o que significa essa frase? De nada adianta, meus irmãos, a gente querer mudar uma sociedade se não mudar, o coração do homem. Através da palavra, através do Espírito Santo. Você consegue entender? Olha, a gente percebe, não estou dizendo isso não é porque eu sou advogado, mas irmãos, quando você vai numa cadeia, quando você vê o sistema penitenciário do Brasil, você conhece, você já foi numa penitenciária, quando você vê aquela quantidade de homens, irmãos, mulheres também, porque tem a ala das mulheres, quando você entra numa penitenciária, você vê uma quantidade muito grande de homens amontoados. E você vê o espírito de revolta. Muitos deles, quando conseguem algum benefício para sair,
uma saída temporária, ou até mesmo quando cumpre a pena que sai, o que nós temos? Um homem revoltado, que passou 10 anos com a sua liberdade ali impedida, preso durante 12 anos, 15 anos, mais tempo do que isso. Foi privado de sua liberdade, não podia ali sofrendo naquele ambiente, mas quando sai, ele vai praticar até crimes maiores. Sabe por quê? Porque o sistema penitenciário, pelo contrário, muitas vezes, lá ele aprende algumas coisas que não jamais poderia aprender, deveria aprender, mas lá ele aprende com outros experientes. E aí, meus irmãos, o que ocorre? A pessoa sai até pior. Mas quando o evangelho alcança essa pessoa, e trabalha junto com ali a punição, trabalha junto com o Estado recolhendo aquela pessoa, e o evangelho entrando lá para mudar, para transformar, para orientar e também levar a mudança espiritual, a pessoa sai de lá e diz assim: eu agora vou construir uma família, eu agora vou trabalhar, agora eu vou mudar, agora eu vou congregar. Muitos deles são batizados ainda lá dentro, muitos deles se tornam pregadores lá dentro, e etc. Irmãos, é o poder da palavra, é o poder da palavra. Por isso Paulo está mandando a gente fazer o trabalho, levando a outros e ensinando a outros. Olha, se preocupe, viu? Olha, eu quero dizer para você que me assiste aí no canal. Olha, invista numa pessoa. Você é um irmão experiente. Você tem mais tempo na fé. Ajude um menor do que você. Se dedique mais na sua igreja para ajudar o pastor, ajudar o ministério da igreja, de consolidação, ajudar novos irmãos. Irmãos, muitas vezes a obra de Deus precisa tanto de consolidadores. Homens, mulheres que possam consolidar outras pessoas, ganhar e consolidar. Discipular. Entende? Porque isso vai trazer faz um efeito muito grande, positivo na sociedade, irmãos. Amém? Vamos para a quinta. Olha aí a quinta. A santificação deve ser o alvo pessoal do cristão. Abra comigo Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, Paulo fala aqui da vida cristã, melhor, falei Paulo, mas nós não sabemos exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu é que acredito que foi Paulo. Mas, respeitando essa falta de consenso, então o escritor, a carta aos Hebreus, ele diz o quê? Que nós devemos, já que temos uma grande nuvem de testemunhas que foram fiéis a Deus, como no capítulo 11 é descrita essa nuvem de testemunhas, e ele diz aqui que devemos nos desembaraçar de todo pecado e de todo peso. Ele cita duas coisas aqui, meus irmãos: pecado e peso. Eu fico me perguntando o que está na mente do escritor sagrado quando ele diz pecado e peso. Olha, meus irmãos, o pecado é as práticas pecaminosas, mas o peso, sabe o que é? É aqueles embaraços, amizade que não deixa você crescer. Olha, ei,
Você tem uma amizade que não deixa você crescer espiritualmente? Isso é um peso, viu? Isso é peso. Você tem um costume que não deixa você crescer espiritualmente? Um hábito, melhor dizendo. Cuidado com seus hábitos. Porque eles podem prejudicar você a não crescer espiritualmente. Sabe, é uma coisa embaraçosa que deixa você ainda embaraçada. Não deixa você, evoluir. Então, muito cuidado com as coisas, muitas vezes um hobby. E quando eu falo hobby, eu estou pensando nos esportes, naquelas coisas que deixa a pessoa, né? A pessoa vai deixando as coisas de Deus assim, né, de lado. Então, o apóstolo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele está falando para a gente se livrar de tudo aquilo que nos impede do peso e dos embaraços, ou dos embaraços, de todo pecado. Todo pecado tem que ser um alvo nosso, um alvo pessoal. Eu quero. Ei, por que você quer ser santo? Ah, é o nosso pastor que está pregando. Olha, na nossa igreja o pastor, pega firme. Não, não é por causa do pastor. É por causa de Deus. É um desejo seu. É porque você quer. Ainda que o pastor cometa uma falha de não pregar esse assunto na igreja. Ainda que o pastor seja um homem negligente, que não toque nesses assuntos na igreja. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai identificar aquilo que lhe atrapalha, o pecado, o peso, os embaraços, e dizer, para trás. Em nome de Jesus, eu vou ser um homem livre, uma mulher livre, um jovem livre. Vamos para a quinta. Olha aí a quinta. Sexta, melhor dizendo, né? A palavra de Deus é indispensável para o cristão alcançar a santificação. Irmãos, esse livro aqui, isso já foi de certa forma dito quando nós falamos do poder da palavra, quando Jesus pediu a nossa santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Irmãos, olha o que disse o grande pregador D.L. Moody novamente. Essa é a segunda vez que eu cito D.L. Moody, né? A primeira é quando ele falou da bomba. Da água do poço. De nada adianta limpar o poço se não limpa a bomba. E agora essa frase também é dele. Ele diz assim, com relação à Bíblia. Ou o pecado me afasta da Bíblia. Pronto, vou deixar ela aqui. Ou o pecado me afasta desse livro. Ou este livro me afasta do pecado. Olha que coisa. A regra é essa aqui, Quanto mais perto do pecado eu estou, mais distante eu estarei da palavra. Mas quanto mais perto da Bíblia eu estiver, mais longe eu estarei do pecado. Direções opostas. Norte, sul. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu estarei. Mas quanto mais perto do pecado eu estou, mais distante de Deus eu estarei. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, é o livro que nos afasta do pecado. Mas o pecado nos afasta dela também. Todas as pessoas que vivem distante de Deus, eles também estão distante da palavra de Deus.
Entenderam? O último fato sobre a santidade, ou a santificação. A santidade é tão importante, irmãos, que a Bíblia diz exatamente isso aqui, ó. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Estamos terminando? Muita atenção, muita atenção. Eu disse que hoje nós estaríamos em vitória, né? 12, versículo 14. O que diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, por que será que a Bíblia é tão taxativa? Por causa daquele motivo que eu falei lá no começo. Lembra? Eu sou santo. Vós sereis santo porque eu, o Senhor, sou santo. Quem é que lembra de Apocalipse? Lá, que diz que lá no céu não vai entrar. Aí cita lá a lista. Não herdarão o reino de Deus. Lembra daquela lista? Vocês querem ler comigo? Fora ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros. Aí começa a citar aqueles que ficarão de fora. Os medrosos, os assassinos, os impuros. Entende? Fora ficarão. Então, meus irmãos, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu disse que no Novo Testamento é diferente do Velho, correto? Aquelas práticas que a gente lê, inclusive Levítico, não se aplica mais a nós. Mas a lição fica, a ideia, o temor e o respeito e o cuidado. E no Novo Testamento se amplia, porque Deus quer que a nossa vida toda seja bem vivida nos seus caminhos e obediência aos seus mandamentos. E agora, vamos concluir, né? Vamos concluir. Olha aí a nossa conclusão. Qual é a nossa conclusão? Eita, conclusão grande, não é? Mas, tem um texto aí importante para a gente ler. Esse texto, ele era para a gente ter lido ele lá no começo, mas eu deixei de propósito para a gente ler no final. Antes de Apocalipse, você vai encontrar a primeira carta de Pedro. Lá no final. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chama, ou que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ei, vocês entenderam? Viram aí? Como filhos da obediência. Como é que nós somos chamados agora? Filhos da obediência. Não vos amoldeis. O que é isso? Tomar a forma do mundo. Se amoldar. As paixões que tinhas anteriormente, quando vivíamos na ignorância. Lembra do assaltante que eu falei ainda agora? Vivia na ignorância. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem foi que nos chamou, irmãos? Deus, Jesus, não é? Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E aqui é uma menção do texto que nós lemos lá no começo, Levítico 11, 44 e 45.
Sede santo, porque eu sou santo. Aí está aí, ó. Santidade no corpo, santidade na mente dos pensamentos. Você já percebeu que tem gente que a mente dela é muito impura? Santidade no espírito, santidade nas palavras ou na boca. Irmãos, uma irmã deu um testemunho ontem, que perto da casa dela, ela estava ouvindo as crianças brincarem. Os pais levam os filhos e deixam lá para brincar. Irmãos, ela disse ontem, lá na reunião, ela disse assim: meus irmãos, os palavrões que aquelas crianças chamam é tão horrível que dá um negócio ruim na gente. As crianças, irmãos, brincando, chamando os piores palavrões. Ela disse que levou os filhos dela para brincar lá, e ela disse que não suportou deixar os filhos lá por causa de tanto palavrão. Então, santidade nas palavras ou na boca. Santidade nos negócios. Santidade na vida conjugal. No casamento. Santidade nos relacionamentos. E aí entra filho, família, né? Os amigos. E santidade também no trabalho, etc, 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 etc. Pode continuar a lista, né? Então, o que Deus espera de nós, irmãos? Nós somos imperfeitos. Viu? Você que me assiste aí no canal. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas Deus espera que nós sejamos melhores a cada dia. Porque Ele é santo. O nosso Pai é santo. O nosso Pai Celestial é santo. Ele quer que nós sejamos melhores. Que esse seja o seu alvo. Que essa seja a nossa meta. Amém? Eu queria orar com você. Eu quero que você fique em pé. E nós iremos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, essa mensagem com seus irmãos em Cristo, com seus amigos. Pode ser que essa mensagem vá trazer alguma clareza na mente dela, no coração dela. Vai trazer uma mudança de mente, do coração. E eu quero convidar você a ler mais a palavra, a crescer na palavra, a se dedicar mais nas coisas de Deus e zelar por a sua vida espiritual. Amém? Um forte abraço. Vamos orar.